Olá, sejam bem-vindos. Aqui o pastor Dernival Silva e nós começaremos a falar na série O Apóstolo Paulo sobre as suas viagens missionárias. E a primeira viagem missionária de Paulo está relatada lá em Atos, no capítulo 13, e vamos ler o versículo 4 e 5, que diz: E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. A primeira viagem missionária de Paulo começa em Chipre e depois ele vai para Pafos. Se você ler o texto de Atos até o versículo 12, vamos ter detalhes do que eu estarei falando um pouco hoje. Pafos ficava na costa oeste. Nessa primeira viagem vamos ver Paulo enfrentando contendas no desafio de levar o evangelho de forma verdadeira, pois algumas pessoas pregavam a Cristo de forma enganosa, como o caso de um falso profeta que se denominava Bar-Jonas ou Filho de Jesus, mas que na verdade era um mágico, um encantador e falso profeta. Em sua primeira viagem missionária, Paulo viu que, além de pregar o evangelho, ele teria que enfrentar ainda os opositores que se passavam por profetas, mas que, na verdade, eram usados por Satanás para confundir as pessoas. Nessa passagem também vemos Saulo ser chamado de Paulo pela primeira vez. Aqui acontece também a conversão do procônsul, algo muito louvável. Os verdadeiros missionários de hoje enfrentarão também os desafios de muitos pregadores que são encantadores de púlpitos, que pregam o que a igreja quer ouvir. Pregam coisas que encantam, mas não cuidam das pessoas e nem as levam à salvação. Quando Paulo saiu daquela região, ele desceu para Pergue da Panfilha, mas João Marcos o deixou, conforme Atos, capítulo 3, versículo 13. Nós não sabemos ao certo o porquê João Marcos deixou Paulo, porque ele tomou aquela decisão de regressar a Jerusalém. Alguns dizem que ele voltou para ver sua mãe, outros dizem que ele não aguentou o trabalho missionário, mas de qualquer forma a atitude dele de desistência entristeceu muito a Paulo, e sobre isso nós iremos adiante. Quando Paulo e Barnabé chegaram em Antioquia da Pisídia, eles enfrentaram grande oposição da parte dos judeus. Paulo fez um grande discurso que vai de Atos do capítulo 13, versículo 16 ao 41, que você pode acompanhar na sua Bíblia e meditar depois com cautela. Muitos acreditaram em Paulo e Barnabé e eles foram convidados a expor o evangelho no sábado seguinte. Mas alguns se encheram de inveja e blasfemaram contra Paulo. Ele e Barnabé, então tomados de ousadia, os exortou, porque não quiseram ouvir a palavra da vida eterna e, devido a isso, voltaram para os gentios. Os gentios, muitos se alegraram por receberem a palavra de vida eterna, mas os judeus, tomados de ódio contra Paulo e Barnabé, incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e alguns dos principais da cidade e fizeram contra eles grande perseguição, de maneira que Paulo e Barnabé sacudiram contra eles o pó dos pés e partiram para Icônio, conforme Atos, no capítulo 3, versículos 50 ao 51. Nessa primeira viagem missionária de Paulo, Deus ia cada dia mais o usando a vida de Paulo, e os discípulos eram cheios da alegria do Espírito Santo. Em Atos 14, já em Icônio, o evangelho é pregado de tal modo que uma multidão de judeus e gregos
creram, mas outros judeus incrédulos irritaram o povo contra eles. E mesmo tendo eles feito sinais e prodígios ali naquela cidade, o povo se levantou para apedrejá-los. Mas Paulo e Barnabé fugiram para Derbe e Listra, onde curaram um coxo de nascimento que nunca tinha andado. Devido a esses milagres, Paulo e Barnabé foram chamados de deuses pelo povo, que diziam: desceu entre nós Júpiter, que era Barnabé, e Mercúrio, que seria então Paulo, o que fez com que Paulo e Barnabé rasgassem suas vestes, pois até sacerdote daquela cidade do templo do Júpiter queriam sacrificar a eles. Paulo e Barnabé usaram aquela situação não para se exaltar, mas, do contrário, eles exaltam o nome do Senhor e dizem ao povo que eram homens sujeitos às mesmas paixões que eles. Mostram que aquilo só acontecia devido à vida que eles agora viviam em Cristo Jesus. Mas novamente os judeus que haviam ali se levantaram contra eles e apedrejaram a Paulo, arrastando-o, o puseram fora da cidade, pensando que ele estava morto, mas Deus estava com Paulo e Barnabé. Paulo se levantou e pregou ainda em Perge e Atalaia. E depois eles desceram e navegaram novamente para Antioquia. Chegando, contaram à igreja todas as maravilhas que Deus operou ali. Depois eles desceram para Jerusalém, onde foram recebidos pelos apóstolos. Nessa primeira viagem missionária de Paulo, resumidamente, ele enfrenta muitos problemas, muitas perseguições, principalmente pelos judeus e pelas pessoas da cidade onde eles chegavam. Mesmo assim, Paulo, e juntamente com Barnabé, eles não perderam o ânimo. Vemos que João Marcos desistiu dessa viagem, o que causou ali muita tristeza em Paulo e que vai fazer com que ele não queira levá-lo na próxima viagem. Mas sobre isso falaremos adiante nos próximos episódios. Falaremos também no episódio a seguir sobre o encontro de Paulo com os apóstolos e os discípulos em Jerusalém, a reunião em Atos 15. Que Deus abençoe a sua vida. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos que temos trazido. Deus abençoe a todos.